Vamos para mais um ditado? O ditado de hoje é da letra M e N, pós-vogal. Primeiramente, prepare seu caderno para o ditado. Escreva a palavra nome, coloque 2 pontos e coloque o seu nome. Pula uma linha, escreve a palavrinha ditado, pula outra linha e faça uma lista dos números de 1 até 10, pois será ditada 10 palavrinhas. 5 palavrinhas com o M pós-vogal e 5 palavrinhas com o N pós-vogal. As palavras que serão ditadas do número 1 até o número 5 são escritas com M pós-vogal. An, em, in, on, É importante explicar para a criança o porquê que ela está escrevendo com M e não com N. É importante mostrar para a criança que a letra que vem depois, ela vai ser o P ou o B. Por isso que a gente escreve com M nessas palavras de 1 até 5. Então, vamos ao ditado? Antes da gente começar o ditado, separa para essa atividade as letras do alfabeto móvel que tem no final do livro de português. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque recorta essas letras que vai ajudar muito a criança a entender como que escreve as palavrinhas. Essas letras aqui, tá vendo? Recorta essas letras, arruma uma vasilha, um potinho com tampa ou um envelope para guardar essas letras, porque nós vamos utilizar elas em várias atividades, tá? Olha só. Essas letras, elas começam, quer ver? Na página 321 do livro de português das crianças, Então, pessoal, essas letras que se chamam alfabeto móvel vão ajudar muito as crianças a entenderem o posicionamento das letras, a ordem em que a gente coloca as letras, tá? Então, eu vou ditar a palavra, aí você vai levar a criança a se conscientizar primeiro. Quantas sílabas tem na palavra? Quantos sonzinhos tem na palavra? Depois, você vai pedir à criança para montar a palavra com o alfabeto móvel. Depois, terceiro lugar, você vai pedir à criança para ler a palavra e pedir para ela perceber se está faltando alguma letra, tá? Ou se tem alguma letra que precisa trocar. Aí você fala de novo os sonzinhos, né? Repete para ela os sonzinhos e pede para ela encontrar esses sonzinhos, né? Na palavra que ela colocou utilizando o alfabeto móvel, que ela montou utilizando o alfabeto móvel. Aí depois, em quarto lugar, você pede ela para separar a palavra. Porque aí, quando ela separar a palavra, ela vai ter que separar pelos sons que ela está escutando. E aí vai ficar mais fácil dela perceber se está faltando letras ou não. E por último, quando a criança tiver certeza de que não tem mais nada para fazer na palavra, aí você vai pedir para ela registrar no caderno, certo?
Então, nós vamos fazer esses 5 passos em cada palavra, tá? É um processo um pouquinho demorado, um pouquinho cansativo, por isso não precisa ser feito tudo de uma vez, tá? Você pode fazer 5 palavras hoje, 5 palavras amanhã e depois vocês me mandam a foto do ditado, certo? Não tem problema, tá? Porque é o seguinte, o processo de leitura, ele vem primeiro do que o processo da escrita. Porque o processo da escrita, ele é o registro daquilo que eu já sei, certo? Então eu preciso primeiro trabalhar a consciência da criança, dos sons e da leitura, do reconhecimento das letras, dos sons, das sílabas, da palavra, para depois ela registrar. Porque o registro, ele é o último processo, entendeu? E muitas vezes as famílias, né, que eu tenho percebido, tem tendência a dar mais importância para o processo da escrita do que do processo da leitura. Porque o processo da leitura, pessoal, ele é um processo que antecede a escrita. Então, sem o processo da leitura, a criança ela vai ter muita dificuldade no processo da escrita, entendeu? Então, é mais importante a gente valorizar o processo da criança compreender como funciona o posicionamento das letras na palavra, que letra que vem antes, que letra que vem depois, tá? Que letra que corresponde ao som que eu tô ouvindo. Depois, lendo, a criança vai perceber, eu realmente coloquei as letras que faz o som que eu escutei, né? Perceber o bater da boca. E aí, por último, ela vai registrar. Porque se ela não souber todo esse processo antes, ela não vai ter o que registrar, né? Ela não vai ter ferramentas para que ela possa escolher as letras para que ela venha a fazer o registro. Então, pessoal, trazer um esclarecimento aqui para vocês, tá? A escrita, ela é o registro daquilo que eu já sei. Então, para que a criança possa ter o que registrar, né? Muitas vezes as mães estão me reclamando assim, mas professora, meu filho coloca um monte de letra nada a ver, meu filho não decora as letras, ele não sabe que letra que ele tem que colocar, entendeu? Ele não sabe porque ele não está tendo, né, um trabalho com a leitura. Ele não está tendo um trabalho com a consciência dos sons, com a consciência das letras, né? Então é por isso que eu estou ensinando esses passos para vocês. Então, nós vamos fazer assim: todas as vezes que eu for fazer ditado, toda sexta-feira vai ter ditado, tá? Então, todas as vezes que eu for fazer um ditado, vocês precisam fazer esses 5 passos com as crianças, para que por último ela faça o registro, porque o registro ele é o menos importante. Por que ele é o menos importante? Porque eu não consigo registrar aquilo que eu não sei, entendeu? Então, a criança, ela precisa de ferramentas, ela precisa de ter algo construído já, de noção, para que ela venha fazer o registro, certo? Então, e qualquer dúvida também sobre como trabalhar as atividades com as crianças, tá? Pode me procurar, pode mandar mensagem perguntando, tá? Que se for dentro do meu horário eu consigo responder. Agora, fora do meu horário eu não consigo tirar dúvida, eu só consigo ensinar, assim, eu só consigo corrigir, tá? Fora do meu horário eu só consigo corrigir as tarefas. Eu só consigo vistar se fez ou se não fez. Na maioria das vezes nem corrigir às vezes eu consigo, porque às vezes chega tanta tarefa junta, né? Às vezes, por exemplo, as crianças ficaram 2, 3 dias sem fazer tarefa. Aí depois aí manda 5 famílias, tarefa de 3 dias. Eu não consigo corrigir todas. Aí eu vou conseguir vistar só ver se a criança fez ou se não fez.
Então, se vocês conseguirem mandar as dúvidas, tá? Dentro do horário de aula, aí eu consigo responder, eu consigo explicar para vocês como fazer, tá bom? Então, vamos começar o ditado? Então, vamos lá. Palavra número 1. Vamos lá para a primeira palavrinha. Ó, lembrando que nós estamos trabalhando os sonzinhos an, em, in, on, tá? Nesses sonzinhos, o que acontece? Nós temos a vogal antes da letra M. Então, nessa palavrinha aqui, nós temos a palavrinha campo. Campo. Ó, vamos prestar bastante atenção, ó. Campo. Campo. Então, vamos lá. Primeira coisa, consciência de sílaba. Primeira coisa, qual é a palavra? A palavra é campo. Depois, essa palavra campo, ela tem quantas sílabas? Ó, vamos contar? Campo. Campo. As sílabas são os pedacinhos da palavra. Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra? Eu abri a boca 2 vezes, então ela tem 2 sílabas. Então, vocês vão escrever no caderno de vocês 2 sonzinhos, só que não significa que tem só 2 letras, tá? São 2 sílabas, mas não é só 2 letras. Então, vamos pensar. Para fazer o sonzinho can, quais são as letras que eu vou usar para fazer can? Olha só, é o k mais an, can. E para fazer po, é o p mais o, que faz po, p, o, po, certo? Então, a gente fez o trabalho, ó, fonético, né? E agora nós vamos pegar o alfabeto móvel e vamos montar a palavra campo, tá? Prestando bastante atenção nos sons. Depois que você montar a palavra campo, você vai ler e ver se você fez a palavra campo. Depois, você vai separar as sílabas. Você vai separar can e vai separar po. Você vai ver quais as letras você usou para fazer can e quais as letras você usou para fazer po, tá? Durante esse processo, família, procurem deixar as crianças bem à vontade, certo? Sem cobranças quanto a certo e errado, sem trabalhar assim, pessoal, muita exigência com eles, porque senão eles acham o processo muito mais difícil do que ele realmente é. Ele é difícil, mas se a criança ficar com pressão psicológica em cima dela, ela trava e aí é que ela não consegue fazer mesmo, tá? Algumas crianças lidam bem com pressão, outras não. Então, às vezes, seu filho é uma criança que não lida bem com pressão. Então, se você fica pressionando ele demais, ele acaba não conseguindo pensar. Então, seja tranquila nesse momento, procura levar realmente a criança a refletir, a pensar, a analisar, tá? Não dê respostas prontas, deixa a criança ali à vontade, brincando mesmo com as letras, se virando. Deixa ela achar que é as coisas. Se ela achar que é com B, uma palavra que é com C, tudo bem. Leva ela a refletir, olha, ó, faz o sonzinho, mostra para ela o sonzinho. Isso, pessoal, é questão de costume, entendeu? Com o tempo que a criança vai absorver isso, não é em uma atividade que ela vai absorver isso. Em cada atividade que eu faço, ela vai absorver um pouco,
entendeu? Ela vai ter um reconhecimento e cada etapa ela vai ter um aprendizado. Às vezes você acha que por ela não ter escrito a palavra toda corretamente, por estar faltando letras ou por ter letras trocadas, quer dizer que a criança não está sabendo nada. Não é bem assim, tá? Nós estamos acompanhando o desenvolvimento das crianças e nós estamos trabalhando atividades voltadas para o que elas estão sendo capazes de produzir no momento. Mas espera-se que a criança só vai escrever uma palavra de forma completa, sem faltar nenhuma letra, pessoal, só lá pro início do quarto bimestre, lá para setembro, outubro, entendeu? Assim, é um processo, pessoal. Muitas crianças, assim que a gente acaba de apresentar, a gente vai terminar de apresentar o alfabeto e essas trocas de letras, né? Ou agora no M que vem antes, M que vem depois, a gente vai estar apresentando até junho. Aí, quando for em agosto, a gente vai estar revisando todas as letras, então ainda vai ter mais um bimestre para a criança conseguir ler e escrever. E no último bimestre, a gente trabalha já a consolidação. Então, é nessa fase da consolidação que a gente espera que a criança já esteja compreendendo e escrevendo todas as palavras. Quase que totalmente completas. Palavras simples, que tem só duas letras na sílaba, né? Igual, por exemplo, vaca, vaca. A gente espera que a criança já esteja escrevendo sem dificuldade. E palavras mais complexas, como essas que nós estamos ensinando agora, algumas crianças às vezes pode ainda, né, ter alguma troca ali, mas isso também é super normal. Porque o primeiro ano, ele é a fase que a criança vai ter o primeiro contato dela com o mundo letrado. Então, a gente espera que ela saia do primeiro ano reconhecendo todas as letras do alfabeto, compreendendo noção de palavra, de sílaba, conseguindo escrever todas as palavras com sílabas simples e conseguindo escrever pelo menos frases de até 4 palavras, frases pequenas de até 4 palavras. Algumas crianças já saem do primeiro ano escrevendo até duas linhas de forma autônoma. Tem crianças que já conseguem terminar o primeiro ano escrevendo aí uma quadrinha, né, de memória, um bilhete, um recadinho, algo que tenha até 4 linhas, né? Fazendo listas, entendeu, pessoal? Mas isso é só lá pro quarto bimestre, tá? Início do quarto bimestre. Então, vamos continuar com o nosso ditado? Vamos lá. Número 2. Qual palavra você vai escrever no número 2? Vamos ver? Eu gosto muito desse salgadinho. Ele se chama empada. Empada. De novo, ó. Empada. Empada. E agora o número 3. O número 3 é pudim. Ó, nessa palavra não tem a regrinha do P e do B, porque o M aqui tá no final da palavra, tá? Aí, como é que eu sei que vai ser com M ou vai ser com N? Aí, geralmente, no final da palavra é M, tá? No final da palavra é M. Ó, pudim. Pudim. Agora pombo. Isso aqui é a quarta palavra. Pombo. Pombo.
bo. E agora, nessa palavra, o M também vai aparecer no final da palavra, tá? Então também não tem a regrinha do P e do B, porque tá no final. Então, no final da palavra, a gente coloca M. Então, vamos lá. Nuvem, nuvem, ó, nuvem, vem, nuvem. E agora, as palavrinhas de 6 a 10 são com N, tá? Aí, é importante mostrar para a criança que a letra que vem depois, ela não pode ser nem o P e nem o B, porque o P e o B só fica grudado no M, ó, M, faz de 3 perninhas. O N, que é de 2 perninhas, não fica perto do P e do B. Então, depois do N, a gente não pode colocar nem o P e nem o B. Então, a palavra de número 6 é anta. Ó, anta. Anta. Sétima palavra, pente. 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 Oitava palavra, índio. 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 Nona palavra, onda. 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 E décima palavra é mundo. 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 Ó, lembrando da historinha do alfabeto. É muito importante também falar para as crianças da historinha que a gente assistiu do Castelo do Alfabeto, que as crianças, as letrinhas obedientes foram as letrinhas que ficaram no castelo, que eram as vogais. E porque as letrinhas obedientes, que eram as vogais, ficaram no castelo, e as consoantes, que são as letrinhas desobedientes, elas foram para a festa e aconteceu um acidente com a letra H, a fadinha Rosinha, falou para as consoantes que elas não podiam andar sozinhas, que elas tinham que andar acompanhadas das vogais. Então é importante vocês mostrarem para a criança que a consoante ela precisa andar acompanhadas com as vogais. Então, por exemplo, vou dar aqui o exemplo da palavra anta. Se a criança for escrever o tá e ela escrever só o a, tudo bem. Agora, se ela escrever só o T, aí você vai falar para ela, olha, mas será que é o T sozinho? Será que não precisa colocar uma letrinha antes ou uma letrinha depois? O que você acha, hein? No caso, quando a criança está escrevendo só vogais, ela naturalmente tem a tendência a perceber que falta consoantes.
Mas se ela não perceber que falta consoantes, você pode fazer essa intervenção. Você pode mostrar para ela: olha, lembra que as consoantes tinham que andar com as vogais? Será que nessa, porque assim, na verdade, a vogal pode andar sozinha, a consoante é que não pode, né? Então, vai ter vezes que a vogal vai estar sozinha, agora vai ter vezes que a vogal não vai estar sozinha. Então, é necessário ver qual o momento correto de fazer essa reflexão. Agora, no caso da consoante, você pode sempre fazer essa reflexão. Fala assim, olha, será que não está faltando nada? Nesse sonzinho, a vogal fica sozinha? Ó, agora, se a criança escrever só consoante, aí você já pode falar: olha, lembra que as consoantes não podem andar sozinhas? Lembra que tem uma regrinha que a consoante precisa andar com uma vogal? Aí você vai lembrar ela quais são as vogais, faz as boquinhas das vogais, tá? A vogal A, bocona aberta. A, vogal E, boca da metadinha. É, vogal I, a boca pro lado, que mostra os dentes. I. A vogal O é a boca redondinha. O, que é igual a ela, redondinha, um círculo. O. A vogal U é a boca do biquinho. U, tá? Então, toda vez que a criança escrever só consoante, você pergunta para ela: olha, mas você lembra que na história do alfabeto a consoante não podia andar sozinha, que ela tinha que andar com uma vogal? Então, que vogal que a gente vai colocar aqui? Agora, se a criança colocar só vogal, aí você tem que perguntar para ela assim: se nessa sílaba a vogal fica sozinha ou se ela tem uma consoante junta. Entendeu? Por exemplo, vamos supor que você vai fazer o tá e a criança fez só a vogal. Aí você vai perguntar para ela: nessa sílaba tá, a vogal fica sozinha? Ou ela tem uma acompanhante? Ou ela tem uma consoante junto? Tá? Leva ela a refletir isso. Então é isso, pessoal. Sucesso para vocês. Vamos cuidar das nossas crianças, que vai dar tudo certo. Um beijo enorme e bom trabalho. Tchau!